Olá, meus queridos cafeinados, eu sou o Sandro E eu sou o Matheus. e sejam todos bem-vindos ao Cine Café. Estamos aqui para falar de uma grata surpresa de 2021. Quem diria, né, que já no início do ano a gente contaria com uma série, né, uma novidade e de boa qualidade. Estamos falando da série francesa da Netflix, Lupin. Que em pouco tempo já é top 1 das produções mais assistidas lá na vermelhinha. Se você é fã do Sherlock Holmes, assim como a gente, e também das estratégias do professor do La Casa de Papel, Você não pode perder esse vídeo, hein? Pega aquele cafezinho que nós já voltamos. criada por George Kay, responsável por roteirizar excelentes séries como Killing Eve e também Criminal. A série conta aí com míseros 5 episódios, é uma boa pedida para você maratonar no seu final de semana. A história conta as aventuras de Arsène Diop, um ladrão gentil e ardiloso, que ele se inspira nas aventuras de Arsène Lupin. Ele é movido pelo desejo de vingança contra uma poderosa e rica família, os Pellegrini. Arsène acredita que essa família é responsável por incriminar seu pai, o Babacar Diop. Exatamente, Hubert Pellegrini, o patriarca aí da família, ele acusou, quando o Arsène tinha 14 anos, seu pai de ter roubado um colar estimado em uma fortuna muito milionária, né? E que no final acaba uma tragédia, né? O enredo funciona como um gato e rato entre a Sunny e a polícia. Agora o Arsène já adulto. Em meio a essa disputa, esse joguinho de gato e rato, o protagonista, ele tenta resolver, né, a todo custo o caso lá do roubo, né, que seu pai foi acusado, e se vingar dos culpados. A trama vai na pegada ali de La Casa de Papel. Se você gostou, você vai gostar dessa série também. Tem a questão dele ser um estrategista nato, igual o professor. A série contém várias reviravoltas, né, durante toda a primeira temporada, e é muito interessante ver todas as artimanhas que o Arsène faz para escapar, para conseguir se vingar. Tem algumas reviravoltas que são muito boas mesmo. Mas afinal, quem é Lupin? Eu sei que você ficou instigado para saber qual que é a história. Lupin é o personagem daquele livro, né, que ele ganha ali de seu pai. É uma coletânea de histórias de um escritor francês, o Maurice Leblanc, que foi encomendada para ser uma história policial. O protagonista é uma mistura de Sherlock Holmes com Arthur J. Raffles, um ladrão ardiloso e cavaleiro, personagem britânico. Ele foi criado muito parecido com o Sherlock, até a questão do companheiro que contava as histórias, que participava ali da vida, né, do Sherlock. O Arthur também tem. Só que em contrapartida, o Sherlock é um detetive e ele é um ladrão. Então são opostos, mas com histórias bem semelhantes. Assim surgiu um personagem audacioso e impertinente que arrasta corações por onde passa. Além disso, ele costumava ridicularizar a burguesia e ajudar os fracos e oprimidos, né? Assim como as histórias do Robin Hood. É um Robin Hood francês. Inclusive, Lupin ele já enfrentou Sherlock Holmes numa edição chamada Lupin contra Sherlock Holmes, só que o autor sofreu com os direitos autorais, é claro. Aí ele mudou a história e colocou assim, Lupin contra Sherlock Holmes. Mesmo. E aí, se você está gostando desse vídeo até aqui, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e deixar um like, né? Porque esse conteúdo é muito bacana. Não esquece de passar nas nossas redes sociais, o Cine Café. Tem também um podcast no Spotify e no Google Podcast. Cine Café Cast. Corre lá que tem muito papo aleatório lá, tem muito papo bom lá. E pra você dar uma risada também, né? Cultura pop. E aí, a série é boa? Então, foi uma boa escolha eles optarem por produzir 5 episódios nessa primeira temporada, com média ali de 47 minutos. Assim, o enredo é curto, não tem muita enrolação, e o desenvolvimento, a progressão da trama é bem interessante e fluente. Inclusive, eu gosto muito de obras que são simplistas assim. Aquelas obras que, dentro do que propõem entregar, eles entregam com eficácia, não fazendo muita loucura na história para chamar atenção. Nem abusando de muitos recursos, nem colocar efeito especial e tal. Me lembrou muito a série da Amazon Prime, Jack Ryan, que ela sabe as suas limitações e caminha muito bem dentro dessas limitações. A série começa desenvolvendo ali seus personagens, né? A gente tem alguns flashbacks do Arsène mostrando suas motivações e sempre fazendo o link com o livro, né? O que ele tá lendo,
o que ele consegue assimilar do livro. A gente consegue perceber isso naquela cena dos valentões. Eles vão fazer bullying com sua futura esposa e ele enfrenta os valentões e ali tem uma apresentação de uma das características do Lupin, que é ele ser cavalheiro. Algumas atitudes e ações do Assange são um pouco mitológicas. Por quê? Porque eles não explicam muita coisa, né? Cria-se um mito, né? Eu tive assim a percepção de algo parecido com John Wick, né? Que você começa a introduzir um personagem e que já tem-se um mito. E aí a série quer passar que ele é muito beré. E aí a gente abre um ponto negativo aqui da série, que é essa falta de explicar. Igual a cena do enforcamento, onde ele pega a cesta de basquete, lá ficou um pouco incongruente. Como que a médica lá não levantou a camisa dele para examinar como é que ele tava, né? Não tentar reanimar ele. Mas a série tem muito disso, dessa suspensão de descrença. Você tem que estar imergido ali com o tema para poder aproveitar a série. Então, como as pessoas podem levar uma interpretação, você pode acreditar que a personagem lá da doutora gostava dele, em algum momento tentou ajudar ele e nem deu bola pra examinar ele, já declarou como morto já pra ele ser levado. Tem uma cena antes, né, onde ele se despede da doutora, né, fala assim, foi muito bom te ver, se eu não me engano. As reviravoltas da série são muito boas, mas não são nada de outro mundo. Se você acompanhar a história bem, os detalhes dela, ela dá a entender muita coisa do que vai acontecer no próximo capítulo. A gente não sabe se foi por questão de montagem mesmo, que eles quiseram passar isso, né, para não ficar uma série tão absurda e tal, sabe, difícil de entender. Que são assim, são detalhes, por exemplo, a questão do colar, que ele poderia ser passado a perna, mas na verdade ele estava tão tranquilo que a gente já tem uma previsão de que ele não se deixaria ser passado para trás. Tem questão do vilão, a gente já começa a entender quem realmente é o vilão da série. Eu ainda acho que provavelmente o pai dele não se matou. Você acha isso? Eu acho que depois, né, no terço final ali da temporada, a gente descobre alguma coisa que pra mim dá a entender que pode ter sido um assassinato. A gente pode perceber isso também, porque quem deu o livro pro Diogo, o Asani, foi o pai dele, então ele pode ter alguma relação. Cara, você me fez pensar num negócio aqui. Já pensou se o pai dele aparece na segunda temporada? E é um plot twist, cara, porque o pai dele, ele não deu esse livro, assim, do nada, será? Ele não deu uma espiadinha nesse livro antes de recomendar um livro pro seu filho? Cara, seria um negócio interessante. Outra teoria que a gente também tá levantando aqui, que aquele inspetor que é fascinado no Lupin, ele também dá alguns trejeitos e que ele futuramente pode ajudar o Lupin. Ele pode não estar ajudando o Lupin agora porque ele não conhecia a pessoa, né? Mas em algum momento ele pode ajudar, assim, semelhante como que acontece na Casa de Papel também. E no que um truque de mestre, você lembra daquele inspetor que fica doido pra pegar os caras e no final é ele que tá tramando tudo. Interpretado pelo Mark Ruffalo. E as reviravoltas surpreendentes, né? Teve uma que, assim, você não consegue prever, que é essa, eles tomaram os mínimos cuidados para você não pegar ela, né? Que é a cena do rapto do inspetor. Cena foda, hein? Ali é o ápice, né? Que ele pega, ele bola. Você consegue perceber que ele vai enganar os policiais para ir para um determinado lugar, mas na verdade ele nunca saiu de lá. Fazendo a maracutaia dentro da prefeitura, com os caras doidos procurando ele. E tem o ápice que é ele saindo, né? Questão do 1 segundo que ele sai antes daria merda. Tudo dá certo e tem lá o seu momento crucial. Ah lá, professor de La Casa de Papel. O ponto alto da série é o ator Omar Sy, que dá a vida ao protagonista. Ele interpreta um cara muito boa pinta, com carisma e que você torce por ele, por mais que ele faça algumas coisas que você não aprove. É o ator que fez aquele filme Intocáveis. Se mostra um ator muito versátil, conseguindo flutuar entre tons diferentes. Você tem cenas intimidadoras, cenas audaciosas, cenas comoventes. Realmente, aquela cena que ele tapeia o comissário lá dentro da prefeitura, se fingindo de técnico de TI, foi muito hilário. Não, tem a cena lá que ele vai passar, né, informação bombástica, que ele se maqueia todo. Que rapaz, digno ali de James Bond, ficou muito sensacional. Você vê as nuances diferentes
para cada disfarce que ele tem, né, dentro da temporada. E isso é mais uma característica do Lupin original, né? O do livro, que ele é muito habilidoso com os disfarces, é um mestre dos disfarces. O Omar, ele é um ator francês muito consolidado lá na França. Inclusive, ele ganhou um prêmio ao César de melhor ator. Ele é um ator que ele tá em ascensão, ele tá dando as caras no mundo todo. Agora ele fez produções hollywoodianas como Jurassic World, X-Men fez umas pontas ali. Então ele é um ator que a gente pode esperar ver muito dele daqui pra frente. Temos aí, né, os destaques, além do Omar no elenco. A gente pode destacar a atriz que faz a jornalista, que ela entrega um personagem decente, que a gente sabe das suas características, dos seus objetivos e tal. Além também, né, do inspetor, quando ele tá na fase adulta, que também entrega, tem mais tempo de tela, são personagens o comissário, velho. Isso. Mas tem personagens que estão ali numa média baixa. Realmente, o Pellegrini é um personagem muito clichê. Acho que ele poderia ter sido mais bem explorado. Dois inspetores, o inspetor, eu acho que é detetive, que eles são bem canastrões mesmo, são bem bobalhões e eu acho que atrapalham a trama em si. E aí eles jogam um pouco da inteligência ali, do conhecimento sobre o Lupin pro outro detetive que encontra ele no final da temporada. Os outros ficam mesmo fazendo o joguinho que o Lupin quer que eles façam. Outro destaque também é um elenco jovem. Nossa, que caras que foram escolhidos a dedo ali para fazer ele jovem. O pessoal do casting tá de parabéns. O ato final foca nas consequências pessoais da perseguição por vingança de Assange. Com o tempo, ele tem seu relacionamento ali amoroso conturbado, né? Que ele conheceu ela na adolescência, logo quando ele foi estudar, mas que com o tempo, por essa busca por vingança, começa a ficar desgastado e perde um pouco do interesse e eles acabam se separando. Acaba que ele fica muito ausente, né? Até com o filho dele hoje em dia, onde a série passa, ele também é ausente. Por conta dessa mudança de tom, para focar nas consequências pessoais dele, ela fica mais lenta ali que no começo e tem-se uma caída de ritmo. Sim, né? Eles deixam um pouco da trama um tantinho de lado para resolver um pouco do arco da família dele. E a série relata algumas questões raciais, que a gente pode ver já no início, questão do pai dele ser ofendido, ser acusado de ter roubado. E a gente percebe que o Pellegrini lá, ele é um pouco racista, né, cara? Chama o pai dele em um determinado momento de macaco, ardiloso. Tem a questão de quando o Assange arremata o colar e ele pede pra ver, né, antes de pagar, e o cara que tá leiloando, ele já fala, eu não esperava ser uma pessoa como você, que ia pagar milhões. Então, assim, a série vai levantando isso pontualmente. A série ali, né, termina com um gancho para a segunda temporada. É uma parte 1 que não termina a história. Acaba sendo um ponto negativo, né, que é uma temporada que não tem um final, porque eles optaram, talvez eu tenha a impressão que eles gravaram ou pensaram em gravar como um todo e dividir ali parte 1 e parte 2. Realmente o título, né, é Lupin parte 1. Porque aí você tem 5 episódios, né, que você faz um desenvolvimento e depois mais 5 episódios na segunda temporada e você conclui muita coisa que ficou para trás. Não seria difícil, né, porque é uma série curta, então daria para fazer num curto período de tempo. A série é muito boa, mas também não é nenhuma obra-prima. Ali dentro dos padrões da Netflix, ela é sim acima da média, ela consegue envolver muita gente. Mas ela não é uma obra-prima, assim, que fala, nossa, que série, explodiu minha cabeça de ver essa série. Não é um espetáculo e tal, que tem muito efeito especial. É uma série simplista, bem feita, com uma fotografia muito interessante. O diretor sabe passar o que ele quer. Tem a questão da mitologia, mas foi o jeito que eles quiseram fazer, né, a respeito do personagem do Lupin. E no fim de tudo, a série tem um saldo bem positivo. É muito interessante você ver um pouco da cultura de outros países, lá na França, um personagem interessante. Vai aí, procure mais sobre Lupin, se você se interessa. Vale a pena curtir, nós recomendamos. E aí, gostaram desse nosso bate-papo, nossa experiência, né, com o Lupin? Deixa sua opinião, se você concorda com a gente gosta muito que vocês interajam. Deixa aí uma sugestão de série que você quer que a gente faça, uma review aí, uma opinião. A gente vai analisar e vai trazer tudo aqui para vocês, hein? É um desafio, deixa aí nos comentários. E venham fazer parte dessa família de cafeinados. Um abraço e até mais!